Então, vamos começar então falando de futebol, então, né? Grande paixão nacional, paixão nossa também, mas independente dessa paixão, né? Exatamente. Acho que tem diversos assuntos que a gente pode trabalhar em cima de futebol, né? Eu acho que se a gente realmente fosse pensar no futebol como uma ferramenta política, a gente talvez nem fosse tão apaixonado assim por ele, né? Mas não tem como, né? A gente não consegue, a gente acaba, futebol, muita política envolvida e tal, mas não adianta, né? O brasileiro gosta de futebol, basta ver que a Copa do Mundo é um evento muito maior do que a própria Olimpíada, né? As pessoas às vezes não entendem isso. Como é que pode? A Olimpíada é um bando de esporte, tá um investimento maior, né? Mas o futebol vai lá, a Copa do Mundo supera todas as expectativas, o número de telespectadores pelo mundo, né, muito grande durante a Copa do Mundo. Acho que pós-Segunda Guerra Mundial, principalmente, aquela ideia de sociedade de espetáculo, a Copa do Mundo se encaixa muito bem nesse contexto. Né? E nós temos alguns fatores, algumas coisas. Eu acho que a gente, não sei, Maurício, mas acho que ficar preso ali até o surgimento do futebol, acho que foi uma coisa muito arrastada. A gente já podia, talvez, aí você, acho que tem algumas colocações a fazer nesse início, até porque eu sei que pensou essa aula muito sensacional de hoje, muito obrigado. E aí depois a gente partir já para alguns momentos na história, claro que a gente vai se ater um pouco mais ao Brasil e tal, mas alguns momentos na história em que esse futebol, essas Copas do Mundo principalmente, apareceram e podem aparecer principalmente no vestibular, não é verdade? Faça primeiro a sua impressão inicial aí sobre esse assunto, Maurício. Por favor. Eu acho que a gente pode fazer o contrário do que nós fizemos com a música, né? Em vez de a gente começar com a origem do futebol no Brasil e as transformações que ele foi causando, a gente pode fazer agora do momento atual em que a gente vive e aí retomando historicamente alguns momentos importantes para destacar até alguns contextos de transformações. Pode ser? Pode, claro. Então, gente, a gente tem aí 2014 a Copa do Mundo no Brasil, tá? A ocorrência dessa Copa do Mundo no Brasil, assim, o que nós chamamos, que todos chamam, tanto a Copa do Mundo quanto as Olimpíadas, de mega eventos, né? Eventos assim que despertam a atenção a nível mundial, assim, praticamente todos os países se envolvem, uns mais, outros menos, com um evento desse porte, e as atenções acabam direcionadas para o país que cedia. A gente hoje tem aí uma série de questões sendo levantadas no que diz respeito à Copa do Mundo que vai acontecer no Brasil. A primeira questão, eu acho, eu e o Pelizar a gente estava falando um pouquinho sobre isso hoje, diz respeito a, acho que uma questão muito de soberania, né? De autonomia do país. Porque existem duas transformações, existem duas exigências que fazem parte da Copa do Mundo, que o Brasil terá que cumprir e que tem levantado muito a questão, tem levantado muito discussão nos noticiários. A primeira diz respeito à delimitação da zona de exclusão. O que significa isso? Durante a ocorrência dos Jogos da Copa do Mundo, os estádios que sediarão os Jogos da Copa, eles não podem ter nenhuma forma de propaganda de empresas que não sejam patrocinadoras da Copa do Mundo num raio de 2 quilômetros no entorno. E aí você entra numa questão, eu acho mesmo, de liberdade interna do país. Quer dizer, eu não posso ir para lá com uma camisa que tem um patrocínio. Quer dizer, tem inclusive um fato aí interessante, né, que foi qual foi a Copa do Mundo em que um dirigível passou fazendo propaganda, né? E foi muito em cima disso que surgiu essa coisa da lei de exclusão, né? Que as leis vão aparecendo exatamente no momento em que os patrocinadores e as empresas envolvidas no evento se sentem lesados por algum acontecimento. Você teve recentemente, inclusive numa outra Copa do Mundo, mulheres que entraram com camisa de cerveja, né? Fizeram problema de cerveja e na verdade a empresa de cerveja que patrocinava a Copa do Mundo era uma outra empresa, então, e aí tiveram que retirar as pessoas do estádio, então uma vigilância constante contra essa questão dos patrocinadores. Isso é uma questão séria, por exemplo, falando de cerveja, né? Eu acho, não sei se você vai falar sobre isso também. A questão da proibição hoje que a gente tem no Brasil do consumo de bebidas alcoólicas dentro dos estádios. Né? Então, já que eu toquei aqui na questão da cerveja, olha só uma coisa interessante. Só que no Brasil criou-se uma lei que é para tentar minimizar os problemas dentro dos estádios, diminuir a violência no futebol, que a gente sabe que é um problema sério aqui no mundo. E aí você tem uma outra questão que, por ser uma empresa de cerveja, uma das maiores patrocinadoras do evento, há uma pressão muito grande para que o Brasil permita, durante a Copa do Mundo, o consumo de bebidas alcoólicas dentro dos estádios. E aí fica muito essa discussão.
né, em relação ao que a gente deve permitir, o que a gente deve se dobrar para a FIFA e o que a gente não deve fazer. Até entre a gente isso já aconteceu, do tipo, até que ponto a FIFA pode interferir nos assuntos internos de um país e até que ponto um país pode limitar, já que é do interesse desse país a entrada de um evento privado como a Copa do Mundo. A Copa do Mundo é um evento privado, tá? Então assim, a FIFA pode muito bem então retirar o evento do Brasil ou de qualquer outro país que queira, né? Se o país se negar a, né, permitir ou viabilizar todas as exigências da FIFA. Tem até um caso curioso que foi em 66 na Copa da Inglaterra. Na Copa da Inglaterra você teve a Inglaterra que não tinha relações diplomáticas com a Coreia do Norte por causa da Guerra da Coreia que tinha acontecido em 1950. De 1950 a 53 a Coreia do Norte e a Coreia do Sul entraram em guerra. A Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul, quase unificou a península numa península coreana comunista. A Coreia do Norte comunista invade a Coreia do Sul, que era capitalista. A ONU acaba, né, entrando na Coreia do Sul, uma guerra que se prolonga por 3 anos, uma guerra que morre milhões de pessoas. Vai envolver a China e a Coreia do Norte de um lado, e a ONU envolvendo a Inglaterra, a França do outro lado, os Estados Unidos. E aí acaba a Guerra da Coreia em 53, e a Coreia até hoje é um país dividido. Não houve, inclusive, um acordo de paz entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Houve um cessar-fogo. Então, até hoje, você tem um isolamento dessa Coreia do Norte. Em 66, ainda estava muito recente, muito presente. E a Inglaterra diz para a FIFA que não vai dar visto para os jogadores da Coreia do Norte para eles entrarem no país deles. Porque era uma questão diplomática inglesa. Eles não eram, né, amigos, não tinham relações diplomáticas com a Coreia do Norte. Na verdade, eram inimigos da Coreia do Norte, internacionalmente falando, e não queriam um time da Coreia do Norte jogando. A FIFA simplesmente falou o quê? Olha só, se os jogadores não podem jogar, a gente vai tirar a Copa do Mundo da Inglaterra. A Copa do Mundo, porque tinha sido escolhido, né? Sempre 4 anos antes, às vezes até 8 anos antes acontece esse acordo. Você ratifica ele na Copa seguinte, com 4 anos de antecedência. E aí a FIFA vai falando, tá bom, se os norte-coreanos não puderem ir para aí, a gente retira a Copa do Mundo da Inglaterra. Então, quer dizer, a FIFA é uma instituição muito poderosa, né? Então, a FIFA ela tem mais países membros do que a própria ONU. A FIFA é um instrumento político no mundo. João Avelange foi, né, um dos homens mais importantes do mundo. Então, o que acontece? Quando os caras ameaçam a Inglaterra de tirar a Copa do Mundo de lá, os ingleses voltam atrás. Olha como é que ninguém quer perder. Não, tudo bem. Então a gente dá o visto para os jogadores da Coreia do Norte, porém, a gente não vai hastear a bandeira norte-coreana e não vai tocar o hino da Coreia do Norte. A não ser se for no jogo de abertura ou na final. Não aconteceu, né? A Coreia do Norte não jogou nem na abertura e não chegou à final. Tá? Mas então, durante os jogos da Coreia, a bandeira deles não foi hasteada, ele não foi tocado, mas a Inglaterra cedeu à pressão da FIFA e permitiu que os jogadores fossem lá. Então, quer dizer, isso é uma demonstração até talvez muito maior do que a gente está falando aqui, né, porque o assunto era muito sério, a questão é muito mais séria, uma questão política, né? Então você imagina aqui o que não é a pressão para o Brasil permitir bebida e a questão do idoso. O idoso e o estudante aqui, pelo Estatuto do Idoso principalmente, os idosos têm livre acesso aos estádios e a FIFA não quer permitir que os idosos. Então fica uma queda de braço, né, política que mexe com essa questão da soberania. E aí entra o seguinte, eu acho que assim, são 2 questões fundamentais, né, que envolve a realização aí da Copa do Mundo. A primeira é essa questão dessa delimitação dessa zona de exclusão, né, nesse raio de 2 km, onde assim, eu não posso ir com uma camisa que tem uma marca de cerveja. Até que ponto isso interfere, eu acho que na liberdade de ir e vir das pessoas. Ah, você não pode porque você tem que atender o interesse de uma grande companhia multinacional que está patrocinando esse mega evento e que é isso, vai ter a sua liberdade de escolher como você quer ir cerceada. Se eu ganhar um brindezinho, um bonezinho, uma cervejaria verde e amarela, eu não posso ir, porque tem uma marca ali que pode ser filmada e vai afetar os interesses maiores disso. Então acho que isso afeta essa questão da liberdade.